Fala galera, beleza? Hoje você vai aprender mais sobre a de Oliveira Bass, essa marca que eu tenho imenso prazer de dirigir. Meu nome é Alan Plínio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Há alguns dias utilizei aquela ferramenta de perguntas do Instagram, perguntando quais seriam as dúvidas dos nossos seguidores em relação aos baixos que produzimos. Então nós selecionamos algumas dessas dúvidas, as mais frequentes, e hoje o vídeo será para esclarecer cada dúvida que nos enviaram. E para não perder o costume, no final do vídeo vocês vão poder ouvir o som do Rainbow KF de 5 cordas. Agora vamos à primeira pergunta. Pergunta do Marcelo Henrique Bass. Qual o tipo de personalização disponível para o Dream KF? Tanto o Dream KF quanto o Rainbow KF, eles têm uma configuração padrão de circuito, captadores, tarraxas, ponte e também de madeira. Mas o cliente ele pode escolher tanto a cor da ferragem que ele quer, que pode ser preta, dourada ou cromada, e também a cor do corpo do instrumento. Utilizamos várias cores, branco, preto, azul, verde, vermelho. Também pode ficar na tonalidade da própria madeira, tá ok? Então o cliente não pode alterar a configuração que é padrão. Porém, essas que eu mencionei podem ser alteradas e customizadas. Agora vamos à segunda pergunta. Pergunta do C. Felipe Bass. Quanto pesam os dois modelos do KF? Tanto o Rainbow KF quanto o Dream KF, eles pesam em média 4 kg. Eles são feitos com madeiras que selecionamos para que ele possa proporcionar um equilíbrio legal, que não fique como aqueles instrumentos que o braço pesa mais que o corpo. Então tivemos o cuidado de selecionar madeiras que elas tivessem um equilíbrio e que fossem leves para que o baixista não sofra com o peso do instrumento. Então eles pesam em média 4 kg, que é considerado um peso bem agradável para quem usa os instrumentos. Terceira pergunta, pergunta do Rony Músico. Por que vocês postam pouca coisa sobre o Music Way? O Music Way é um baixo que tem a sonoridade e design bem mais específico que os outros modelos que fabricamos, e por um tempo nós até deixamos de produzi-lo. Mas como os clientes começaram a procurar e perguntar o porquê que nós não estávamos fazendo mais, decidimos voltar a produzir e agora vamos começar a postar mais e ter mais conteúdo para postar sobre o Music Way de acordo com a demanda. De acordo com que os baixos forem saindo, nós vamos começar a produzir mais conteúdo sobre o Music Way. Quarta pergunta, pergunta do Juliano Santos. Os baixos são fabricados somente por encomenda? Parou de fabricar o modelo Mirage? Na verdade, nós temos uma quantidade mensal de fabricação dos nossos instrumentos. Então, nós iniciamos o mês determinando a quantidade que vamos fazer de cada modelo, e quando o cliente encomenda, nós pegamos os detalhes que o cliente nos passou em relação à cor, ferragens e adicionamos naquela ordem de produção. Então, se o número 1 daquele mês é um Rainbow KF 6 cordas, por exemplo, o cliente, quando encomenda, nós adicionamos o nome do cliente na linha de produção e adicionamos lá na ficha do instrumento os detalhes que ele quer. Então, cada instrumento que nós estamos produzindo, ele vai ter um número, vai ter o nome do cliente e todos os detalhes. Assim nós vamos dando continuidade à produção do instrumento, que geralmente dura 60 dias, tendo todo o cuidado de seguir aquelas observações que o cliente fez. E em relação ao modelo Mirage, nós temos ele disponível na versão 4, 5 e 6 cordas. O Mirage é um modelo já consagrado da de Oliveira, é um modelo que o baixista Sérgio Groove utiliza. É um dos modelos mais antigos. Começamos a fabricar o Mirage desde o início da de Oliveira, 15 anos atrás, e é fabricado até hoje. E a próxima pergunta foi feita pelo Dan Reis. Olá Alan, gostaria de saber a diferença entre o pré do modelo Mirage em relação ao Dream KF. Na verdade, todos os nossos modelos nós utilizamos a mesma placa de circuito. O que muda entre eles é a questão de disponibilidade dos potenciômetros. No caso do Dream KF, ele possui apenas 4, sendo que nós colocamos o grave e o agudo junto em um potenciômetro duplo, que é aquele concêntrico, e colocamos o médio junto de um tone. O tone é uma função que os outros modelos não possuem, ele só tem disponível no modelo Dream KF. Então, o Dream KF ele possui apenas 4 potenciômetros,
porém 2 deles são duplo, então nós temos 6 funções. Já no modelo Mirage, no modelo Rainbow KF, nós temos 5 potenciômetros, sendo 2 volumes, grave, médio e agudo, chave de ativo e passivo e chave Tone Shape. Próxima pergunta é do Onaice Gordinho. É interessante que eu vou contar um segredo para vocês. Eu me identifiquei muito com esse nome aqui, com esse gordinho, porque era meu apelido de infância. Então vamos lá, meu xará. Formas de pagamento e parcelamento. Nós trabalhamos com 2 formas. A primeira o cliente pode dar 50% de entrada via depósito bancário no ato da encomenda do instrumento, e quando o instrumento estiver pronto, o cliente paga o restante, os outros 50%. Ou caso o cliente precise fazer o parcelamento, ele pode estar parcelando pelo Mercado Pago ou pelo Mercado Livre até em 12 vezes no cartão. Ainda existe a possibilidade do cliente dar uma entrada de um valor, pode ser 50%, e parcelar o restante. Então, na verdade, temos essas 3 formas, né? Ele todo à vista, ou parcelado e uma parte à vista. Próxima pergunta do V. Gabriel. Gostaria de saber sobre a diferença entre pré de 9 e 18 volts. Gabriel, eu costumo comparar o pré da de Oliveira a um eletrodoméstico, que muitas vezes ele é bivolt, ele funciona 110 ou 220 volts. E você liga ele ali na tomada e ele funciona do mesmo jeito, tanto faz ser em 110 ou 220. O pré da de Oliveira é da mesma forma, você pode utilizar ele com 9 ou 18 volts e ele vai funcionar perfeitamente das 2 formas. Eu costumo indicar que o cliente use apenas com uma bateria de 9 volts, pois assim ele vai estar economizando. Tem marca que fala que ligado em 18 volts o instrumento ele vai ter mais ganho, mas na prática eu não tenho visto isso. Eu não vejo diferença entre 9 e 18, então por isso eu sempre indico o cliente usar 9 mesmo. O Gabriel fez mais uma pergunta aqui que eu achei bem interessante e com certeza é a dúvida de outros seguidores. O captador ativo e o pré-ativo deve ser ligado cada um em uma bateria? Eu volto a comparar com a energia elétrica, né? Quando nós temos uma tomada que colocamos o T, nós conseguimos ligar mais de um eletrodoméstico e isso não tem problema nenhum. Com a bateria é da mesma forma, nós conseguimos ligar tanto o pré quanto o captador em uma só bateria e ele funciona perfeitamente. Os 2 vão estar sendo alimentados com 9 volts. Agora vamos à última pergunta das que nós selecionamos. Essa foi feita por Sandro Bez. Por que a captação Bartolini? Sandro, nós durante esses 15 anos nós utilizamos várias marcas de captação. Hoje a Bartolini é considerada uma das melhores marcas de captadores do mundo e de todas que nós utilizamos, foi na Bartolini que nós conseguimos encontrar um timbre que agrade a grande maioria dos baixistas que testam os nossos instrumentos. É um captador que proporciona uma sonoridade incrível em todas as frequências. Você tem graves definidos, você tem médios bonitos e agudos brilhantes. Associado ao pré da de Oliveira, ele tem deixado os instrumentos com uma sonoridade incrível e que os clientes têm dado cada vez mais feedbacks positivos. Fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem ligados em nosso Instagram, que em breve abriremos espaço para novas perguntas. E agora você vai ouvir a sonoridade do Rainbow KF de 5 cordas ao som de Ismael Miranda e de Roberto, baterista. Um grande abraço para vocês e até a próxima.